Três esclarecimentos que eu considero necessários, já para limpar o terreno e encaminhar as reflexões que eu proponho aqui. Em primeiro lugar, o que é a do Unifesp, que eu tenho a honra, o orgulho de aqui representar. Ela é uma associação de professores, não é? Depois de 1980, ela se torna uma seção sindical vinculada à internacional, mas ela é essencialmente uma associação de professores há 40 anos, fundada, portanto, em 1976, dedicados ao desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão com excelência. Seu núcleo fundador sendo voltado às ciências da saúde, preparando quadros primordialmente para a saúde pública no Brasil, né, para o atendimento da população pobre, nos mais distantes rincões deste país. Não há um programa de pós-graduação nesta área da saúde que não tenha quadros formados ou pós-graduados pela Unifesp. Portanto, nosso comprometimento é pela consecução de uma ciência verdadeiramente encarnada, enraizada nos problemas sociais. Bom, primeiro esclarecimento, não é? Em nome de quem eu aqui proponho refletir sobre os eventos ocorridos no último dia 11. Em segundo lugar, a universidade pública no Brasil, ela é e deve ser pública, democrática, gratuita, socialmente referenciada, e se a nossa proposta é a da consecução de uma ciência firmemente enraizada na sociedade, que custeia a existência da universidade, os salários, os laboratórios, é preciso que a sociedade participe do seu cotidiano, né, e não como meros instrumentos, ou melhor, objetos de análise postos sob uma lamínula no microscópio, não é? Logo, toda a sociedade, os seus segmentos, trabalhadores, trabalhadoras, são bem-vindos aos nossos ambientes, porque são ambientes nossos, dado que são públicos, não é? Agora, é importante participar das nossas discussões, da consecução do nosso conhecimento, porque o nosso ambiente, não é? Ele não concebe titulação acadêmica como se fosse patente militar. Não outorga a quem é titulado voz de comando. Não faz calar e nem franqueia a palavra. Portanto, nesses ambientes, não é, de construção coletiva de saberes, porque é assim que nós produzimos ciência, não é? É que todos são chamados a participar, e não constrangendo, e não intimidando, né? Portanto, é preciso saber como participar, com civilidade, plenos de um espírito democrático, em uma realidade onde a democracia ainda está por ser feita, não é? Nós não podemos concebê-la pronta e acabada. Então, o segundo esclarecimento é este. O terceiro esclarecimento prévio é alusivo ao significado, aos conteúdos que leva o termo, o conceito direitos humanos, não é? Eu não vou me demorar muito aqui para explicar este conceito, porque o propósito não é esse, mas apenas dizer que quando o policial é denunciado, por quem quer que seja, não é? Ele reivindicará de pronto o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Direitos fundamentais, inalienáveis, direitos natos, ou seja, naturais, porque não é necessário que estejam eles positivados para que se reconheça a sua existência. Esta é uma conquista das revoluções liberais do século XVIII, né, ao início do século XIX. Motivo pelo qual, na Faculdade de Direito da Universidade de Paris, né, logo no hall de entrada, está um monumento aos estudantes e professores mortos durante a Revolução Francesa, para que se sangrassem esses direitos, né, e, portanto, devem ser zelados à exaustão. Então, apenas para dizer que o entendimento que vem sendo disseminado sobre o que são direitos humanos é bem distorcido do que efetivamente tem este conceito como significado. Sobretudo numa realidade onde, repito, a democracia é um processo ainda em construção sobre perenes ataques, não é? E onde, terminado o período de ditadura militar de segurança nacional, não se procederam esforços de justiça de transição. Essa é uma constatação de quaisquer especialistas na área. Não houve justiça de transição, perdoem-me, no Brasil. E uma série de problemas decorrem desta inconclusão. Corpos, práticas, mentalidades, corpos institucionais autoritárias encravados
num Estado onde a democracia ainda é algo por fazer, não é? Pois bem, então com estas 3 reflexões prévias que eu passo a dizer muito rapidamente dos eventos ocorridos no último dia 11, quando o campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo voluntariosamente cedeu seu espaço para a consecução de uma das audiências públicas para a elaboração do Plano Estadual de Direitos Humanos. E é importante frisar que a Polícia Militar vinha participando junto da Polícia Civil e outros segmentos dessas audiências de forma bastante razoável, eu preciso considerar. Apenas um parênteses, eu particularmente, na minha trajetória acadêmica, tenho relações muito próximas com essas instituições. Eu coordeno há 10 anos, eu sou da área de relações internacionais, eu pesquiso conflitos armados, massacres e genocídios na era contemporânea. Há 10 anos coordeno um grupo de pesquisa trabalhando esses temas. Nós temos quadros das Forças Armadas pesquisando conosco. Coordeno uma pós-graduação sobre conflitos internacionais e globalização, onde há alunos que são policiais e nunca tiveram nenhum problema em conviver dentro da universidade, porque lamentavelmente se trata disso, de civilidade e convívio, né? É claro que envolvendo todos os lados nessa relação, não é? Porque os sectarismos são muitos e de muitas posições. Nós não podemos demonizar lados porque não estamos, né, numa chave binária na luta do bem contra o mal, não é? Seria muito injusto dizê-lo, não é? Com trabalhadores e trabalhadoras da segurança pública, fundamentalmente, não é? Tanto quanto a classe trabalhadora em linhas gerais. Bom, reportando-me novamente aos fatos ocorridos no dia 11, até ali, os relatos que nós coletamos é de uma participação bastante razoável de quadros da Polícia Militar e da Polícia Civil colaborativamente participando das discussões. O que ocorreu no dia 11 foi nada razoável, não é? Um comportamento de dezenas de policiais, muitos, a avassaladora maioria, a paisana, comportando-se como tropa, não é? Com palavras de ordem, não parecendo estar dispostos a discutir conteúdos, mas a bradar palavras de ordem, não é? Que essas palavras de ordem, uma vez dizendo respeito a ideias, sejam ditas. Não há problema em dizê-lo numa ágora, não é? Que é o lugar da democracia grega, aquilo que nós não construímos no Brasil. Não há problema em bradar palavras de ordem, mas com franqueza e disposição para acolher o dissenso. É assim que nós fazemos na universidade, não é o que nós esperamos da sociedade. Que as ideias, por quão distintas sejam, possam transitar, não é? Que humanizadas as nossas relações, nós possamos ouvir a opinião alheia, por quão distinta ela seja, e dispostos, inclusive, a alterar nossas convicções, ou reafirmá-las, se assim for o caso. Repito, não foi o que aconteceu no último dia 11, e por isso eu particularmente estou bastante entristecido, muitos dos meus colegas compartilham desse entristecimento, porque esta polarização política que se vê em sociedade assalta a universidade pública, né, de forma bastante preocupante. Se nós considerarmos o que ocorreu há alguns meses na UNB, por exemplo, num espaço de convivência estudantil, onde um grupo organizado, né, chegou às vias de fato com alunos, por exemplo, né? Então, o que me preocupa, sobretudo, a escalada da violência como forma de manifestação de posturas políticas. Isso é absolutamente inaceitável, sobretudo quando aqueles investidos de um cargo público, que tem como ato de ofício zelar pela segurança, não é, convertem-se em agentes de insegurança. Isso é bastante preocupante e o poder público não pode se furtar em apurar eventuais transgressões disciplinares, não é, que podem ter que ser apuradas, mas nós recebemos notícias do uso de veículos oficiais para deslocamento de tropa para o evento, e se diz da carência de policiamento neste município. Há que se verificar eventual uso irregular, não é, desta equipagem pública, tanto quanto eventualmente responsabilidades por prevaricação, porque se havia oficial ou oficiais no evento e não envidou esforços para conter a tropa que ali ensaiava mesmo, não é, algo parecido com
com atos de hostilidade e coisas do tipo, de violência, não é? Também deve ser apurado e com rigor. Nós não podemos tolerar atos como este, sob pena de nós termos uma escalada cada vez mais crescente da violência, o que vem ocorrendo mundo afora. Nós não estamos descolados da realidade internacional, não é? Eu quero encerrar esta fala chamando a atenção para a necessidade de humanizarmos a política, porque nos anos 30, a direita fascista que assaltou o poder em várias realidades europeias, não é? Queimava livros, vociferava ódio aos intelectuais, proclamava as universidades como inimigas do pensamento único, não acolhia o dissenso e o pensamento crítico, o nome disso é autoritarismo. Nós não podemos aceitar o autoritarismo, seja ele da matriz ou da coloração política que for, da esquerda ou da direita, o autoritarismo é inaceitável. Não é? Nós estamos aqui em defesa de um princípio, não de uma postura política partidária ou meramente ideológica, no pior sentido de ideologismo que vocês possam conceber. Não é? A defesa que nós bradamos aqui é pela humanização da nossa sociedade, pela civilidade dos nossos espaços públicos, pela consciência do que efetivamente é público. E seja o servidor público que for, ele obedece em última instância ao povo. É ao povo. Há que se pensar criticamente em uma sociedade que teme os seus poderes. Tem alguma coisa errada com essa sociedade. E o erro aqui foi o fato dela ter sido fundada na violência. Na violência do racismo, da escravidão, da homofobia, da xenofobia, no ódio à diversidade. É isso que nós temos que superar urgentemente na nossa trajetória. Obrigado a todos e todas.